Quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com informações interessantes, importantes, e quero dizer aos senhores, meus amigos, que algumas informações aí dão destaque, dizendo que o Brasil está encalacrado com os Estados Unidos. E por conta disso, a União Europeia aparentemente não fechará acordo nenhum com o Mercosul. E comercialmente falando, para o governo atual do Brasil, vai ser um desastre econômico, o que pode custar a cabeça do atual mandatário. Já existem rumores, e são apenas rumores, não tem nada de fonte fidedigna, de que um certo ministro, que eu não preciso dizer quem é, poderá sair candidato à presidência em 2026. E olha, quando surgem essas informações aí meio que sem vergonhas, mas está na página da CNN hoje, temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos, porque pode ser a gota d'água para acabar com a nação brasileira. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, falando do que interessa e seguindo uma ordem cronológica aqui, eu quero dizer que a movimentação de Flávio Bolsonaro junto ao mercado financeiro, que é conhecido aí por todo mundo de a Faria Lima, né? Tem alguns aí que diziam que um certo governador não podia se aproximar da Faria Lima, mas se esquece que na política quem tem juízo conversa sim com a Faria Lima. E Flávio Bolsonaro foi conversar com a Faria Lima, propondo o quê? Um tesouraço. Vai meter a tesoura nos gastos públicos, e isto marca uma inflexão política importante e calculada. Eu sinceramente vou ser franco a dizer uma coisa para vocês. Eu acreditava sim que Flávio Bolsonaro poderia ser um bom nome para disputar o pleito. Isso antes do nosso presidente Jair Bolsonaro indicá-lo. Mas confesso que estou me surpreendendo com a maneira como o Flávio vem se comportando e se colocando, deixando claro que ele é sim um excelente nome e tem tudo para chegar lá, se ninguém aprontar no meio do caminho, né? Muito bem. Essa movimentação do Flávio não se trata apenas de aceno econômico, mas de um reposicionamento estratégico diante de um dos setores que mais influenciam o humor institucional do Brasil, que é o quê? A economia. Enquanto o governo petista insiste em discursos ambíguos, promessas, blá blá blá, né? Promessas aí embaçadas, difusas de responsabilidade fiscal, e uma prática, digamos assim, marcada por uma expansão de gastos, Flávio Bolsonaro opta por falar a língua que o mercado entende. Corte de gastos, previsibilidade e sinalização clara de ajuste. Esse tesouraço, que ele apelidou assim, não é apenas uma metáfora forte, é uma mensagem direta de que, num eventual projeto de poder, o Estado brasileiro teria de caber no orçamento, e não o contrário. Demonstrando estar afiado com o atual momento político e econômico, né, do Brasil, Flávio compreendeu que hoje credibilidade econômica se constrói antes da eleição, não depois. Ao circular entre investidores, gestores, banqueiros, analistas, ele tenta então desmontar uma caricatura antiga, a de que o bolsonarismo seria incapaz de diálogo técnico ou racional com o mercado. Ao contrário do discurso emocional que domina aí parte dos debates políticos, Flávio aposta numa imagem de pragmatismo e previsibilidade, se antecipando em suas ideias, antecipando seus pensamentos ao mercado financeiro. Esse movimento também expõe, por contraste, a fragilidade do atual governo brasileiro,
que já não inspira confiança automática, não inspira confiança alguma, né? O seu capital simbólico junto ao mercado foi gasto rapidamente, já foi corroído por ruídos fiscais, intervenções políticas em estatais e uma equipe econômica frequentemente desautorizada pelo próprio presidente. Ou seja, a economia brasileira está um desastre. Nesse vácuo, qualquer discurso minimamente consistente sobre corte de gastos ganha peso desproporcional, e Flávio Bolsonaro teve essa visão. Existe ainda um cálculo político mais profundo. Flávio Bolsonaro se apresenta como uma ponte entre dois mundos historicamente desconfiados um do outro, que é o mundo do eleitor conservador e o mundo do mercado financeiro institucional. Ao defender ajuste fiscal sem retórica ideológica agressiva, né, ele sinaliza que é possível sim manter princípios políticos sem abandonar a racionalidade econômica. Naturalmente, o mercado não vota, mas influencia narrativas, investimentos e expectativas. E política, em grande medida, é gestão de expectativas. Ao colocar esse termo tesouraço na mesa, antes mesmo de um cenário eleitoral definitivo, Flávio Bolsonaro demonstra visão política e tenta ocupar um espaço que hoje está vazio, o de liderança conservadora com discurso econômico claro, direto e tecnicamente compreensível. Se essa estratégia vai se traduzir em apoio concreto ou apenas em redução, digamos assim, de resistência ao nome de Flávio Bolsonaro, ainda é cedo para afirmar, mas tem tudo para dar certo, tem. Né? Uma coisa é evidente: enquanto o Planalto fala em conciliação abstrata, diálogo genérico, Flávio fala em números, cortes e decisões duras. E no atual momento brasileiro, isto já é uma diferença política relevante. E por isso mesmo, os percentuais de pesquisas, mesmo sendo pesquisas fajutas, já mostram o avanço na preferência do eleitor pelo seu nome em outubro de 2026. Então isto, para o atual governo, meus amigos, tem sido uma verdadeira insônia, eu diria. Ou, melhor dizendo, pesadelos, que não deixa o atual mandatário dormir, tenho certeza disso. Agora, enquanto isto, segundo aquele pasquim CNN Brasil, o atual mandatário brasileiro teria explicado em sua última reunião ministerial, que foi hoje pela manhã, o que teria dito a Donald Trump por telefone. E aí vocês vão entender o porquê que o Brasil está encalacrado. Segundo o Inácio, ele disse o seguinte a Donald Trump: é mais barato conversar do que fazer guerra. Eu fico pensando o que Donald Trump entendeu dessa frase. Porque quem é o Inácio para querer conversar e dar orientação para o presidente da maior potência do mundo? Né? Mas muito bem. A declaração do Inácio de que teria então dito a Donald Trump que é mais barato conversar do que uma guerra soa muito mais como frase de efeito para o consumo interno brasileiro, né, para vir com aquelas lorotas de soberania, do que como um relato realista de uma interlocução entre dois líderes em pé de igualdade. O que temos certeza é que nesta última conversa com o presidente americano, o brasileiro deve ter até vendido, o presidente brasileiro, né, deve ter vendido até a alma aos Estados Unidos para tirar um certo ministro das sanções da Magnitsky. No universo político de Donald Trump, conversa só é barata quando vem acompanhada de poder, pressão ou vantagem concreta. Trump não negocia para evitar conflitos. Ele negocia a partir dos conflitos. Por isso ele primeiro coloca taxas para criar um ambiente negativo, ruim, para depois conversar e dialogar.
Tarifas, sanções, ameaças comerciais e choques diplomáticos sempre foram para ele instrumentos de barganha e não falhas de diálogo. Portanto, apresentar a relação com os Estados Unidos como um debate filosófico sobre paz e guerra revela mais a mentalidade do Inácio do que a de Donald Trump. A frase também expõe uma fragilidade, porque o presidente brasileiro fala como quem pede moderação, não como quem impõe respeito em geopolítica, como quem impõe respeito a uma relação entre os dois países. Muito pelo contrário, porque em geopolítica, especialmente com Donald Trump, não tem como vencer usando apelação, né? Usando de vitimização. Não vence quem apela o discurso moral. Vence quem chega com cartas fortes nas mãos e coloca sobre a mesa. E o Brasil hoje chega enfraquecido diplomaticamente e comercialmente também, porque está isolado em decisões estratégicas. Está flertando com blocos que Washington considera como rivais e sem capacidade real de retaliação. No fundo, a declaração do Inácio hoje pela manhã cumpre um papel doméstico. Passar a imagem de estadista conciliador, de líder global que dialoga com todos. Mas fora do Planalto, essa retórica tem pouco efeito. Donald Trump respeita a força, clareza de posição e alinhamento de interesses, não slogans diplomáticos, frases feitas. Justamente por esse motivo é que o Brasil está mendigando um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, se esquecendo de que existe influência que pode ser negativa por parte da Argentina, aqui na América do Sul. A Argentina não tem interesse algum em acordo comercial Mercosul-União Europeia. Tem também interesse negativo dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Todos nós que acompanhamos política, uns mais, outros menos, não importa, sabemos que em um ano eleitoral como o que se avizinha, tudo o que um governante deseja é provar que um novo mandato presidencial vale muito a pena para o Brasil. E por isso existe sobre a mesa de negociações uma oportunidade que seria de suma importância para o atual inquilino do Palácio, que é o quê? Um acordo do Mercosul com a União Europeia, dando a entender que o Brasil, de tão soberano que é, conseguiu se livrar do eixo Estados Unidos e China. Seria a prova definitiva de que o atual mandatário é bom negociador e com respeito acima de qualquer suspeita aos europeus. Mas não é bem assim o que aparece na fotografia geopolítica. O impasse do acordo entre Mercosul e União Europeia já deixou de ser apenas um debate técnico-comercial e passou a revelar com clareza desconfortável as fragilidades políticas do Brasil no tabuleiro internacional, especialmente sob a liderança do líder petista. O que a imprensa está vendendo como uma negociação travada por detalhes agrícolas ou ambientais, na verdade está escondendo algo muito mais profundo, que é a falta de liderança capaz de convencer, de pressionar ou seduzir os principais centros de poder europeu. Do lado brasileiro, esse discurso, que aparentemente é oficial, insiste em apresentar o acordo como uma oportunidade histórica. Economistas e diplomatas ligados à visão liberal do comércio apontam ganhos claros para o Brasil: ampliação de mercados, previsibilidade regulatória, aumento nos investimentos, integração a cadeias globais de valor e redução da dependência excessiva da Ásia, né? Mas em tese,
o Brasil teria muito a ganhar. Porém, na prática, ganhar não é o mesmo que conseguir. E a prova de que o Inácio atingiu seu limite de negociação é que hoje mesmo ele tentou se vitimizar, segundo a CNN, dizendo que se a União Europeia não fechar acordo agora com o Mercosul, o Brasil não fará mais acordo algum. É para dar risada, né? Como se a Europa dependesse mais do Brasil do que o contrário. O presidente brasileiro afirma que o acordo entre os blocos é mais favorável para a União Europeia e que não vai esperar mais. Essa é a palavra dele. Só que na Europa, a resistência cresce e ganha corpo político. Não se trata apenas de burocracia. Agricultores, sindicatos e partidos pressionam os governos nacionais, transformando o acordo em um tema eleitoral sensível. A França de Emmanuel Macron, amiguinho do Inácio, que foram passear de mãos dadas no meio das matas amazônicas, né? Deixou tudo muito claro ao liderar a oposição interna, exigindo controles mais rígidos sobre importações agrícolas. Ou seja, ao invés de facilitar o acordo, Emmanuel Macron está trabalhando contra e alegando risco de concorrência desleal. Claro, por conta do agronegócio. Não dá para comparar o agro brasileiro com o da França. Porém, a Itália de Giorgia Meloni está seguindo a mesma linha da França, afirmando que qualquer assinatura nesse momento seria prematura, sem garantias claras de reciprocidade e proteção ao setor agrícola europeu. Então, o recado é claro: o custo político interno supera os benefícios comerciais externos. E nesse ambiente, a Comissão Europeia tenta equilibrar interesses divergentes, enquanto a Ursula von der Leyen projeta aí uma Europa cada vez mais autossuficiente, não apenas em energia ou defesa, mas também em cadeias estratégicas. Esta visão reforça a ideia de que o continente quer depender menos de parceiros instáveis ou politicamente frágeis, e por isso o Brasil é visto como um problema, mas não como solução. É nesse ponto que a figura do Inácio pesa negativamente. Diferente de outros momentos de sua trajetória, o atual presidente brasileiro chega à mesa sem credibilidade necessária e sem capital político internacional robusto. Seu alinhamento errático, a aproximação retórica com regimes autoritários, a perda de prestígio junto a economias centrais e a ausência de resultados concretos enfraquecem sua capacidade de convencimento. O Inácio já não fala de igual para igual com líderes como Macron ou Meloni. Ele reage, não conduz. Então existe por trás disso um fator geopolítico importante, que é supostamente uma pressão americana para que a União Europeia importe mais dos Estados Unidos, facilitando a derrubada de taxações que os Estados Unidos já tenham feito com a União Europeia, principalmente no setor agrícola. E uma das ferramentas que Donald Trump sabe usar como ninguém é a imposição tarifária, porque é uma forma de persuasão. E, portanto, não seria muito bom negócio para os Estados Unidos um acordo europeu com o Mercosul. Soma-se a isso o fator de que, para a União Europeia, seria necessário um parceiro confiável, previsível e politicamente sólido do outro lado do Atlântico. E o Brasil atual não transmite esta imagem. Assim, o acordo União Europeia e Mercosul está suspenso no momento, está no limbo. Tudo indica que não será assinado. Até porque não tem mais como o Inácio ceder. Ele não tem mais o que entregar para ganhar. Porque é interessante no papel, mas tóxico na política.
e inviável na liderança qualquer acordo com o Brasil. Não é apenas a pressão de agricultores europeus que trava as negociações, e nem apenas o cálculo estratégico da Europa diante dos Estados Unidos. É também a percepção de que o Brasil, sob o governo petista, perdeu força, perdeu narrativa e perdeu capacidade de articulação. Por tudo isso que eu falei para vocês até agora, meus amigos, fica claro o seguinte: a ansiedade do atual governo em impor taxações, aumentar impostos sobre bets, aumentando impostos sobre aplicativos como Uber, né? Impondo regras no setor imobiliário, o que poderá provocar aumentos de IPTU por tabela. Esta necessidade do governo de arrecadar só demonstra o seguinte: demonstra que o Brasil está quebrado e está escondendo o verdadeiro rombo do cofre. Nada está claro, nós já sabemos que as estatais estão quebradas, que o Correio, no atual momento, está falido, que as demissões aos profissionais do Correio acontecerão, que os petroleiros estão se paralisando. E justamente no início de um ano eleitoral, isto é péssimo. Por isso, talvez, o Inácio tenha assinado eu não digo, mas prometido algum acordo a Donald Trump forte o suficiente para ele ter retirado as sanções contra aquele ministro. Só que o Inácio talvez não tenha percebido que ele prometeu talvez o que não poderia prometer, porque agora não tem mais de onde tirar, não tem mais o que entregar para fechar acordos, para fazer barganhas comerciais e para prometer absolutamente nada, sem contar que existem as emendas parlamentares que precisam ser usadas para fazer o legislativo trabalhar a favor do governo, o que infelizmente acontece no Brasil. Mas antes de terminar, eu queria dizer que nesse exato momento são 16 horas e 30 minutos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto da dosimetria, conforme foi relatado por Esperidião Amin. Agora, houve aí um intervalo e parece que a votação vai para o plenário ainda hoje mesmo, onde obviamente serão colocadas algumas imposições pela esquerda. Não se sabe se vai haver ou se não vai haver. Nós não sabemos ao certo se esta aprovação da dosimetria tem algo a ver com a retirada de sanções. De qualquer forma, vamos aguardar, porque é uma informação que nós só poderemos discutir amanhã, né? Mas por hora é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Às vezes o assunto pode ser um pouco chato para alguns, né? O que me interessa esse negócio de acordo, Mercosul? Mas tudo tem a ver com a economia brasileira, que ela corre, infelizmente, ela vai se achatando de cima para baixo. E quem está embaixo somos nós. E nós é que acabamos tendo que segurar todo o peso. Por isso que eu trago esses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente, se vocês gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar e eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.